Fala aí, galera, tudo bem? Belezinha? Professor Felipe Freitas aqui mais uma vez. Tudo certo com vocês? Espero que sim, beleza? A gente vai agora analisar um período importantíssimo aqui da história do Brasil. Eu tenho certeza que você já revisou a crise do Segundo Reinado, perfeito? Dom Pedro II foi perdendo a sua base de apoio, né? Os militares, a Inglaterra, a Igreja Católica. E aí, no final, perdeu o apoio ali dos proprietários de escravos, né? Principalmente a partir da Lei Áurea em 1888. E aí, consequentemente, ficou muito difícil governar. A gente viu que os militares tiveram um processo de liderança, né? Uma importância muito significativa na proclamação da República, perfeito? A liderança do Marechal Deodoro da Fonseca e de outros militares de alta patente que saíram muito fortalecidos da Guerra do Paraguai. E aí, consequentemente, a gente teve ali o golpe que levou a República no dia 15 de novembro de 1889, dando início a esse período importante da história do Brasil, o período republicano. Beleza, galera? Pega o seu material aí para acompanhar essa aula com a gente, tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Vamos lá, olha só. A gente pega esse período republicano, beleza? E a gente entende que essa primeira parte da República, desde a proclamação até o início ali da Era Vargas, a gente chama de Primeira República ou de República Velha, né? Você pode encontrar, de repente, uma questão aí, principalmente das bancas militares, beleza? Você vai encontrar o termo República Velha, é muito comum que isso aconteça. A gente está falando do mesmo período, a gente está falando aqui entre 1889, o ano da proclamação, beleza? Até 1930, beleza? O golpe, a revolução que levou ao início ali da Era Vargas, tranquilo? E a gente vai dividir essa Primeira República aqui em duas partes. A primeira parte a gente vai chamar de República da Espada, que vai de 1889 a 1894. E a segunda parte a gente chama ali de República Oligárquica, ou República do Café com Leite, Política do Café com Leite, enfim. Isso a gente vai tratar em outro momento, quando as oligarquias, principalmente as oligarquias do café, as oligarquias cafeeiras, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, elas tiveram predomínio político e econômico do Brasil. Tá? Hoje a gente vai tratar aqui dessa primeira parte que ficou conhecida como República da Espada, o governo aqui dos marechais. E por que República da Espada? Quero que você entenda isso aqui comigo. Por quê? Nesse período, nós tivemos aqui dois presidentes da República. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, seu sucessor, beleza? Então, nesse período aqui no governo dos marechais, tá, nós tivemos a predominância do poder político dos militares e por isso que a gente trata esse período aqui como República da Espada, perfeito? Então a gente vai perceber que vai durar aqui 5 anos, depois a gente vai ter o início dos governos civis, dando início ali à República Oligárquica, tá? A gente vai perceber aqui que o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que teve uma importância muito significativa, como eu falei agora há pouco, no processo de proclamação da República, ele era um cara que, sim, digamos que ele não tinha muito tato político. E aí, consequentemente, ele tinha uma postura que, por vezes, soava muito autoritária. Então a gente vai perceber que esse governo muito breve do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que ele foi o chefe do governo provisório e depois ele assume como presidente em 1891, beleza? A partir da Constituição de 91, a gente vai perceber que o Marechal Deodoro da Fonseca era um cara, digamos assim, que não tinha muita tranquilidade, muita abertura para o diálogo com mudanças, com políticas opostas, com manifestações contrárias ao seu governo. E aí isso soava muitas vezes como uma característica autoritária e dificilmente ele era um cara que cedia. A gente vai perceber que muitas vezes Marechal Deodoro da Fonseca, que era um cara já também de idade, um cara com toda uma formação militar e política, beleza? Ele enfrentava, tá? E ele reagia muito mal a essa postura, a esse tipo de manifestação contrária ao seu governo. A gente vai perceber, inclusive, que ele chega aqui a fechar em um determinado momento legislativo, o Congresso Nacional, que nada mais é do que a Casa do Povo, né? Os representantes do povo formam o Congresso Nacional. E quando um presidente da República toma uma atitude, mostra uma postura autoritária a ponto de fechar o Congresso Nacional, nós percebemos que dificilmente ele teria uma possibilidade de abrir um diálogo, beleza? Com uma política de oposição. Inclusive, ele chega a enfrentar algumas manifestações
mais populares também muito significativas, tá? Ele enfrenta, por exemplo, a primeira revolta da Armada, uma manifestação interna, né, de dentro da Marinha, diante daquele autoritarismo. A gente vai perceber que os marinheiros, eles se sentiam, digamos assim, com um prestígio muito menor, né? Muito menos importante do que os militares de alta patente do Exército Brasileiro, perfeito? E ele vai enfrentar também aqui uma oposição importante dos trabalhadores que estavam construindo, naquele momento, a Estrada de Ferro Central do Brasil, um movimento grevista bem significativo. Ou seja, foi um governo extremamente turbulento.